Olá, boa noite aí a todos que estão acompanhando na web, a todos que estão na sala. Bom, nós combinamos efetivamente a aula, para quê? Para reforçar essa parte dos juros, que vocês viram que tem várias atênues, e na matéria de informática complica um pouquinho, porque tem alguns operadores que são bem malandros nessa brincadeira. Bom, vamos iniciar então entendendo o que são e quais são os operadores básicos que nós temos a trabalhar. E aí nós vemos que dentro do programa, tranquilo, falar com a operação de adição e subtração, como vocês têm aí no material, fácil de entender. Mas vamos colocar um exemplo aí para esse caso. Bom, se eu colocar aqui, soma, adição, eu simplesmente tenho de começar qualquer célula que eu quiser calcular alguma coisa, eu tenho que começar pelo menos com o sinal de igual. Muito bem, comecei com o sinal de igual. Vamos colocar aqui um exemplo simples. Colocar ali 5 mais 5. Quando eu teclar Enter, ou Tab, ou Shift Enter, ou Shift Tab, são teclas para você selecionar outras células, o resultado será exibido imediatamente nessa célula, será o número 10. Tranquilo, mais fácil que isso não precisava. Beleza, mas o mesmo pode acontecer com o operador aí de subtração. Se eu colocar lá 5 menos 5, ele automaticamente vai colocar o resultado 0. Fácil. Mas multiplicação e divisão. Cuidado, os operadores para isso são o asterisco e a barra. Cuidado com a colocação da contrabarra, ou também chamada barra invertida. Por quê? Porque não funciona para isso. Muito cuidado, não é essa aqui. O que você usa é efetivamente a barra. Tanto que esses dois caracteres você encontra no teclado numérico. À direita, aí, quem tem os teclados numéricos, você tem esses dois caracteres, para serem usados também na calculadora com essa finalidade de multiplicação e divisão. Ou seja, como o Ivanir ia me queimando, não esquece da calculadora na informática, porque ela é um acessório do próprio Windows. Ela vem junto com o Windows. E principalmente para você que está se preparando para o TJ, você vê que na hora de fazer a prova, cita lá o Excel XP, o Office XP. Tem diferença em relação a isso que nós estamos vendo? Não, pode ser. Você pode testar isso tanto no XP, quanto no 2003, quanto no 2007 ou 2010. Vai ter a mesma ação. Claro, vai ter alguns detalhes aí que nós vamos ver que há uma certa melhoria nas versões mais atuais. Mas o resto é igual. Bom, multiplicação. Começar da mesma maneira. 5, asterisco 5, você vai ter aí como resultado o número 25. Tranquilo, divisão, mesmo caso, 5 dividido por 5, resultado 1. Mas se na divisão eu fizer algo do gênero, coloca lá 5 dividido por 0. Existe divisão por 0? Não, o programa também sabe disso. E se eu colocar alguma coisa que vai gerar uma divisão por 0, ele vai escrever na célula um sustenido, dizendo que é um erro, e vai dizer, olha, ocorreu uma divisão por 0. E vai exclamar isso dentro da célula. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Então ele alerta você com relação a isso. Então muito cuidado, principalmente para o TJ, que pode ser perguntado a respeito de um erro possível aí dentro do Excel. Bem, agora estes dois operadores são os dois mais colocados, principalmente aí com a ideia do juro composto, onde você tem aí a potenciação também. E a questão da percentagem, tanto em juro simples quanto juro composto. Se não bastasse o programa e as fórmulas, ainda temos algumas regrinhas matemáticas a serem entendidas aí. Bom, iniciando aí pela potência, o acento circunflexo. Como usar este cara? Qual é a sintaxe? É isso que você vai encontrar às vezes na hora da prova. Sintaxe do programa, ou seja, a sequência exata com que deve ser escrita uma fórmula. Bom, eu vou colocar ali igual, tenho que começar com igual, e vou colocar o acento. Mas imagina que eu queira representar aí, por exemplo, algo do gênero. Colocar aqui, eu quero fazer 2 ao cubo. Matematicamente você escreve assim. Tá, mas e como você escreve isso no Excel? Qual sintaxe? Você vai usar o acento para representar essa estrutura. Você vai colocar lá 5, por exemplo, acento. Mas quando eu aperto o acento sozinho não acontece nada no meu computador. Aperto o espaço, que daí ele vai ficar aparecendo efetivamente o acento ali. E após isso, você vai colocar o valor da potência. Por exemplo, coloquei aqui 5 elevado ao cubo. Como resposta, nós vamos ter aí o valor 125. Tranquilo também. Pode aparecer isso na prova? Com certeza. Nós vamos ver aí exemplo aplicando isso em relação ao juro composto. Muito bem. E a percentagem?
esse aqui é uma pegadinha em cima de pegadinha, principalmente nas provas de múltipla escolha. Por que cai em pegadinha esse negócio? Por um simples fato. Eu tenho um operador aritmético de percentagem e eu também tenho um botão dentro do editor de planilha chamado percentagem. Eles vão ter ações parecidas, só que vai apresentar de uma maneira diferente e você tem que entender que elas se complementam as duas ideias. Vamos por partes. Bem, entender principalmente que quando aparecer esse símbolo, eu posso substituir ele por uma divisão por 100. Afinal, é algo por cento, ou seja, uma percentagem. Alguma coisa dividido por 100 efetivamente. Bom, se eu colocar aqui igual 200 multiplicado por 10 e eu coloco o sinal de percentagem. Aí vocês viram antes o Ivanir falando, olha, não vai o sinal aqui cá, lá no cálculo matemático direto. Aqui você tem que pôr. Até porque eles vão informar os valores falando, ó, eu tenho aqui dentro dessa célula isso. Imagina que ele vai apresentar para você na célula 10%. E aí, como identificar esse cara? Você viu que não dá para colocar o sinal. Mas lembra, isso aqui não é só um sinal, ele é um operador. Não é um simples símbolo. Para facilitar, no lugar dele você coloca uma divisão por 100. Aí sim, coincide com o que vocês viram. Na parte de calcular juro, você tem que ter o valor em uma divisão por 100. Já colocar ele por cento dentro da fórmula para poder calcular. E aqui, novamente, você esquece como usar a calculadora. Por quê? Aqui está fácil. Você pegar um número multiplicado por 10%, você já imagina, isso aqui é 10% de 200. Tá, mas e se fosse uma soma? Posso somar direto? Não. Por isso que não pode pensar na calculadora nesse caso. Porque se eu colocar 200 mais 10%, o resultado vai ser 20.010%. Como? Calma. Vamos entender ainda o que aconteceu aqui. Eu disse que quando apareceu percentagem, você substitui por uma divisão por 100. Então aqui, se eu pegar 10 e dividir por 100, vai ficar 0,1 vezes 200, ficou efetivamente o número 20. Sem nenhuma atênue nesse caso. Tá, mas e se eu fosse trabalhar com ele somando? O que eu posso complicar nesse caso? Fazer aqui no cantinho algo bem simples. Colocar lá 200 mais 10 e o operador de percentagem. Se eu colocar assim numa célula, o que vai acontecer? Vai ficar escrito isso. Por quê? Porque para calcular tem que começar com o sinal de igual, senão vai ficar escrito exatamente isso dentro da célula. Então cuidado com essa pegadinha, que também é praxe. Já aconteceu que em prova, em que você encontra lá várias alternativas, sendo que apenas uma tem o sinal do igual. Qual que é a alternativa correta? Era a única que tinha o sinal do igual. Questão mais dada que essa não teve na prova. Por quê? Questão básica, saber que tem que começar com igual para calcular. E aqui é o caso, esquece da calculadora. Tá, você vai dizer, é 10% de 20, então vai ficar 220. Isso está errado. Aqui é uma operação matemática, você escreveu uma expressão matemática, na qual a divisão por 100 é representada por um sinal de percentagem. Então substitui essa percentagem por uma divisão por 100. E agora escrevendo isso em termos matemáticos, você vai ter ali 200 mais 10 dividido por 100. E aí você olha, posso somar isso direto? Não. Qual foi a diferença? Eu simplesmente mudei da forma que você escreve no programa para a forma matemática, da maneira correta. E aí que cai a pegadinha. Então, se você pegar isso aqui, 0,1 mais 200, vai dar 201. Só que esses 200,1. Mas esses 200,1 é um valor real, um valor aí que tem a parte inteira e a parte decimal dele. Mas você usou o sinal de percentagem, não usou? Então você sabe que aqui o resultado matematicamente vai dar 200,1. Tranquilo? Mas se você pegar isso aqui e transformar em porcentagem, você vai multiplicar por 100. E aí você vai observar que vai surgir, a casa vai vir para a direita 2 vezes, porque você multiplicou por 100, e aparece mais um zero para completar essa sequência. Ficando aí com 20.010, só que vai aparecer no final o sinal de percentagem. Então tem que aparecer isso aí na célula, o sinal de percentagem? Sim,
Por quê? Porque aqui nós mudamos apenas a forma de representar o valor. Você não mudou o número. Por quê? O sinal de percentagem indica uma divisão por 100. 20.010 dividido por 100 não é a mesma coisa que 200,1? É a mesma coisa. Então você só mudou a forma de exibir, porque o valor que está ali dentro ainda é o mesmo. Então esse aqui é o caso mais extremo. O que eu quero que você atente é simplesmente tomar o cuidado com relação à regra matemática. O percentagem, ele executa uma divisão por 100. Tanto que se eu colocasse aqui nessa célula, como você tem aí no exemplo, digitasse lá, igual 50, e o sinal de percentagem, e pressionasse Enter, isso aqui iria exibir dentro da célula o quê? O valor 50 dividido por 100. Vai ficar, então, 0,5 dentro desta célula. Então, muito cuidado com relação ao operador de percentagem. Vamos voltar a falar dele ainda. Bem, mas quando nós trabalhamos com operações matemáticas, a maioria das pessoas que caem nas provas cai na regra de precedência de operadores. O que eu calculo primeiro? Divisão, multiplicação, soma? Alguns são fáceis, outros nem tanto. Por exemplo, se eu pegar aqui essa expressão e colocar lá, igual 3 vezes 3 dividido por 3. A ordem das operações faz diferença nesse caso? Não. Eu posso multiplicar por primeiro ou dividir por primeiro, que em ambos os casos vou chegar no mesmo resultado. De uma maneira matemática direta, o que você faria para resolver isso aqui? 3 vezes 9 dividido por 3. Tem 3 em cima e tem 3 embaixo, cortou os dois. Você efetivamente vai ver que aqui o resultado vai ser 9, de uma maneira simples e direta. Mas por que parece difícil? Simplesmente porque está escrito de uma maneira corrida, não está escrito daquela forma que você entende, não está escrito lá. Se tivesse assim, óbvio que você bateria o olho e falasse, agora dá para cortar direto. Mas só escrevi de uma maneira diferente. Então faça esse exercício. Apareceu na prova uma fórmula, coloque ela de uma maneira matemática para facilitar, bater o olho e entender o que ele está representando. E aí você consegue observar que vai dar efetivamente 9 nessa expressão. Aqui está fácil. Mas, se eu colocar 9 dividido por 3 mais 3, eu divido ou somo primeiro? Primeiro eu tenho que dividir. Então realizo essa operação. 9 por 3, obtive aí o 3. Mais o 3. Para aí efetivamente obter o resultado 6. Tranquilo. Então eu fiz primeiro a divisão. Onde que mora o perigo? 9 dividido por 3 vezes 3. Tanto faz aqui? Não. Porque se eu dividir 9 por 3, vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Mas se eu pegar 3 vezes 3, dá 9. E depois pegar 9 dividido por 9, vai dar 1. E aí, qual dos dois resultados é? Em uma prova de múltipla escolha, eu coloco essas duas respostas. E óbvio que vai derrubar muita gente. Então aqui, neste caso, há uma imparcialidade na matemática, que na verdade foi definida aí por uma regra básica. Falaram, já que a gente não decidiu quem tem maior precedência, vamos obedecer o seguinte, resolve no sentido da leitura. Ou seja, resolve o que vier por primeiro. Então, pegar 9 dividido por 3, efetivamente deu 3. Vezes o 3, que aparece aí na sequência, nós temos como resultado desta expressão o número 9. Mas e se eu tivesse colocado um menos aqui antes do 3? Precisa colocar parênteses? Aí é uma questão da matemática. Lá na matemática o professor usa fazer isso. Vezes, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses. Por quê? É mero preciosismo. Isso aqui não é estritamente necessário. Você pode escrever sem. Tá, mas como que eu vou multiplicar uma subtração? E aí que você tem que entender. É uma subtração? Não. Isso aqui é um operador chamado operador unário. Ele está dizendo que o número na sequência é negativo. É um operador que está trabalhando só sobre este número. Por isso, único número, unário. Então, você tem aí uma expressão dizendo que esse número é negativo. E aí a questão de não necessitar estar entre aspas, entre parênteses para representar esse cara. Então, se fosse essa expressão, a resposta simplesmente seria o 9 negativo. Tranquilo até aí? Simples. Usou apenas os operadores mais
coincidentes aí da questão de área. E se eu escrevesse na célula essa expressão? 8/2, chapeuzinho 3. O que iria aparecer nessa célula? 8/2, chapeuzinho 3. Porque faltou um sinal essencial para calcular, que é o sinal de igual. Então tem que começar com o sinal de igual para que efetivamente eu tenha de calcular alguma coisa. E agora? O que eu resolvo primeiro? Divisão ou potência? Observe que na prova vai ter as duas respostas. Vai ter lá 1 e 64 como resposta na prova. 64? Se você pegar 8 por 2, dá 4. 4 ao cubo, 64. Mas, se você resolver da maneira correta, você resolve primeiro o que está a parte da potência. Então, 2 ao cubo, 8. Aí você efetivamente vai realizar a divisão. 8 por 8, 1. Você chegou à resposta do problema. Veja que calcular não é o X da questão. O foco aí que eles colocam é sobre o operador. É comum aparecer a expressão que diz assim. Eles colocam lá igual um valor A vezes um valor B menos um valor C que multiplica um valor D. Essa aqui é praxe de prova aparecer essa brincadeira. Aí você pensa assim, tá, o que eu faço por primeiro nessa situação? Resolve primeiro quem tem maior precedência. A maior precedência é da multiplicação. Então você vai resolver as multiplicações. Para depois pegar o que deu de resposta dessa e subtrair do que obteve de resposta desta outra multiplicação. Então, muito cuidado com a precedência dos operadores. E aqui nós temos mais dois casos. Se eu colocar menos 4, acento circunflexo 2, o que vai aparecer nessa célula? E aí? Aí uns olham, opa, mas faltou igual. Outros olham dizendo assim, vai dar 16. Outros vão dizer, dá menos 16. Primeira regra, o igual não é o único operador para dizer que tem que calcular. Eu posso usar a soma, como também posso usar a subtração. Então eu posso iniciar, se ao invés de colocar esse igual, tivesse aqui o sinal de adição, por exemplo, iria calcular normalmente. Ou o sinal de subtração, também. Esses três sinais, igual, adição ou subtração, o programa entende que deve ser efetivamente calculado o que está dentro da célula. Muito bem. Então, quer dizer que vai calcular. Tá, mas aí vem a regra da matemática. Eu tenho base negativa e expoente par. Expoente par. Base negativa e expoente par. Então, o meu resultado vai ser positivo. Então, vai ser 4 vezes 4, ou menos 4 vezes menos 4. Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. Portanto, o resultado final, 16. Mas e se o menos estivesse fora de um conjunto de parênteses? Também começou com menos, vai calcular da mesma maneira. Mas, aqui eu sei que dentro dos parênteses, quer dizer que eu tenho que resolver isso por primeiro. Então, aqui eu sei que dá 16. Depois que eu resolvi isso, é que eu vou aplicar o sinal de menos. Então, mesmo a base sendo par, como o menos estava fora, aí ele vai deixar o número negativo. Então, veja que antes, como nós brincamos, dizendo, se eu colocar ali parênteses por menos 3, não muda. Mas aqui muda. Quando você coloca uma expressão dentro ou algo que dependa do sinal, pode gerar resultados efetivamente diferentes. Então, muito cuidado com essas precedências. E, claro, a situação mais comum aí que nós encontramos é uma multiplicação, uma subtração e outra vez uma multiplicação ou divisão. Isso aqui é o mais comum de aparecer. Bem, nós vimos os operadores aritméticos para realizar cálculos. Mas existem outros operadores. Por exemplo, existe o operador de texto, também chamado operador de concatenação. Simplesmente se resume a ser um operador conhecido como ampersand. O que é ampersand? É o famoso e comercial. É um operador? É, operador de texto. Como usar esse cara? Bom, por exemplo, aqui eu tenho um recorte de uma planilha na qual, na célula A1 eu tenho alfa. Na célula B1 eu tenho o R tano. Depois eu tenho na célula 2 com
e na célula B, 2 alfa. Eu quero montar uma frase utilizando essas duas expressões juntamente uma com a outra. Bom, eu posso simplesmente usar, então, o operador. Como que eu faço esse processo? Você vai colocar o igual porque você quer calcular alguma coisa. O que você faz? Você diz o endereço da célula que vem por primeiro. A ordem dos fatores altera o resultado para este operador. Então, eu quero dizer, primeiro vem o que está em A1. O que está em A1, ele vai pegar e olhar todo esse texto. E depois, eu coloco o E comercial. Na sequência, qual a célula que eu quero juntar? Então, eu coloco ali a célula B, que está na linha 1. Na coluna B, linha 1. Com isso, o que vai acontecer aqui? Como resultado, você aí no material tem na planilha abaixo justamente os resultados. Você vai observar que na célula C1 vai ficar tudo junto. O alfartano. Então ficou todas as informações uma ao lado da outra. E observe, se houver espaço depois da palavra alfa, esse espaço no resultado final também fica. Então o espaço também é contabilizado por operações de texto dentro do editor de planilha. Isso existem outras funções que também vão estar trabalhando com ele. Beleza, então aqui eu juntei e deu ali o resultado, como você tem no material, alfartano. Mas a ordem do fator altera o resultado. E se eu tivesse colocado aqui para a seguinte situação, o B, que é essa célula da coluna B, e da linha 2, e colocar o E comercial A2. Então, o A2, eu vou estar trabalhando justamente com o quê? Vai aparecer dentro desta célula C2 o texto alfa com. Ele vai juntar os dois textos. Mas eu posso combinar isso com algo além. Por exemplo, eu poderia simplesmente pegar aqui e colocar algo do gênero igual, pegar aí o valor de A1, colocar o sinal de concatenação, o E comercial, e agora usar uma expressão um pouco diferente. Colocar entre aspas duplas algum texto qualquer. Por exemplo, colocar aí direto escrito o retano e fecha as aspas duplas. O que está dizendo? Vai fazer o mesmo resultado da célula C1. Ele vai pegar o que está A1 e vai juntar, vai concatenar, soldar a informação com essa que eu acabei de citar para o programa. Então essa é a parte legal de você usar o operador de concatenação. Ele simplesmente junta informações que estão em células em locais diferentes em uma única. Qual é a pegadinha que aparece nesse caso? Bom, aí, dadas as situações que existem as referências de célula, existe uma questão do copiar e colar, onde que vai mudar esses dados. E eles vão estar colocando isso de forma que vai mudando os valores. Por exemplo, se eu pegar aqui, nesta célula C4, e em C4 eu colocar algo do tipo C2, E comercial, C1. E agora, C2 é comercial em C1, o que eu vou fazer? Isso é uma relação de dependência, na qual você vai pegar o que tem de resultado em C2, bom, em C2 nós usamos alfacom, e vai juntar com o que tem resultado em C1. Em C1 você tem alfartano, e isso vai ficar tudo junto reunido, misturado? Não, vai ficar na mesma sequência que apareceu, mas sem espaço. Se você quisesse que ali aparecesse um espaço, você teria que forçá-lo, caso não existisse ali. Por exemplo, colocar algo do tipo, abre aspas, deixa um espacinho, fecha aspas, coloca o E comercial e aí coloca C1. Você acabou de forçar um espaço entre as palavras. Poderia colocar aqui no lugar desse espaço, operador de adição, para ficar lá, escrito efetivamente na célula, alfacom mais alfartano. Então, poderia estar combinando essa estrutura de texto. Então, vai ficar dentro da célula um texto. Muito bem. Simples assim o operador de concatenação? Simples assim. E aí, tem outros operadores? Tem. Os operadores conhecidos como operador de referência. De referência são 3, que tem que tomar cuidado. Se você for lá na ajuda do Excel na internet, dentro lá do site da Microsoft, você vai ver que ele vai estar citando o operador de referência como sendo os operadores 2 pontos, vírgula e espaço. Bom, o vírgula não é ponto e vírgula. Por quê? Porque lá no ajuda do Microsoft está considerando o idioma americano, no qual vai estar citando lá
outras unidades de moeda, de medida. Então vai estar trabalhando de uma forma diferente. Quando você usa o padrão português brasileiro, você usa o operador ponto e vírgula essencialmente. Bom, e seguindo aí na sequência do material, nós temos aqui a expressão que diz assim: foi colocada uma função que calcula a soma de um determinado conjunto de elementos. E essa soma foram expressos alguns valores, como por exemplo, foi colocado o endereço da célula A1 e aí foi colocado o endereço da célula A5. Muito bem. Qual é a questão aqui? O que vai identificar o que deve ser feito ou não vai ser o símbolo que vai aparecer aqui no meio. E no primeiro exemplo você tem o símbolo ponto e vírgula. O que isso representa? Bom, o Evandro está assistindo você no presencial. Fala sobre o desconto. Pessoal aí que não pegou o desconto, faz o quê? Vai lá, o pessoal está ali colocando embaixo no vídeo de novo, aquele código lá, JP mais Ivanir, para conseguir 25% de desconto em todos os módulos que você tem lá dentro do AlphaCom e ainda também nos cursos completos. Pega lá, aproveita que essas são chances em que aparecem em curto espaço de tempo. Afinal, no final da aula não vai ter mais esse desconto. Então corre lá agora. Acompanhe também pelo Facebook que você vai encontrar algumas informações adicionais. Ó, virei garoto propaganda? Exatamente. Afinal, queremos ver você passando no concurso da sua vida. E depois ligar e para nós dizendo assim, vem para o churrasco. Bom, o que nós temos ainda a respeito desses operadores? A respeito desses operadores, além do detalhe lá do ajuda, que você pode se confundir, é o ponto e vírgula, é que, se eu colocar o ponto e vírgula, eu vou ler esse cara como E. Se eu colocar os dois pontos, na expressão eu vou ler esse cara como até. O espaço raramente cai. Na verdade, só em provas nível full hard que vai aparecer o espaço. O que ele faz? Ele pega a interseção. Ou seja, se eu pegar um intervalo de células e citar depois do espaço outro intervalo, ele vai corresponder ao espaço que está entre esses dois. Então o espaço faz isso. Ele indica estas células que estão nessa interseção. Mas isso é só para poder entender o que seria a ideia dela. Nunca apareceu em prova. Mas você tem aí, então, como essência o ponto e vírgula e o até. E cai direto essa brincadeira de trocar os dois. Simplesmente faz isso. Simplesmente troca os dois operadores. Então aqui, se eu coloquei ponto e vírgula, eu leio o ponto e vírgula como E. Ponto e vírgula. A1 e A5. Então a soma, neste caso, vai ser dada sobre o que está em A5 com o que está em A1 apenas. Porque eu disse A1 e A5. Então o resultado aqui vai ser 20. Porque eu estou pegando somente estas duas. Mas e se no lugar do ponto e vírgula eu utilizasse os dois pontos? Ao invés de colocar ponto e vírgula, eu colocasse dois pontos. Aí o intervalo é outro. Ou seja, quando nós falamos até, nós estamos falando em um intervalo. Beleza. E o E? O que ele significa matematicamente? O E significa uma união. Então, essas são as formas matemáticas de trabalhar com o negócio. Em um intervalo fechado e uma união. Mais fácil ler e até, e é mais prático de entender também. Bom, se eu pegar aqui e colocar soma de A1, se tem dois pontos, eu leio como até. A1 até A5. Significa que ele vai pegar tudo que compreende o espaço, desde A1 até o que está em A5. Então ele vai pegar todos estes valores, todas estas células que compreendem um intervalo entre A1 e A5. Inclusive as pontas. Já apareceu isso em texto de questão. Ah, é um intervalo exclusivo ou inclusive? Intervalo inclusive os extremos que foram citados. Para este caso, se eu estou somando de A1 até A5, significa que eu vou ter 10, 10, 10, 10, 10. Eu vou ter como resposta 50. Então veja que um sinal, basicamente o que muda é a parte inferior dele, mudou completamente o resultado. Claro que depende do que tem na célula, mas muito cuidado.
Isso é comum aparecer dentro das funções em todo tipo de prova. Não só no TJ, não só em banco. Você vê na maioria das provas questão básica de Excel cobrando o uso dos operadores de referência e até. Bom, tranquilo. Esses aí foram os operadores mais fáceis de entender até agora. Eita, até só para complicar? Daí nós temos os operadores chamados operadores lógicos, ou também ditos operadores de comparação. Onde nós vamos ter aí o operador maior que, operador igual a, operador menor que. Vamos colocar esses aí por enquanto. Tá, o que acontece em relação aos operadores de raciocínio lógico? Não, vamos deixar o raciocínio um pouquinho de lado. Vamos pensar só parte lógica mesmo. Se eu colocar maior que, igual a e menor que, o que vai aparecer escrito na célula, efetivamente, vai ser uma resposta em um termo lógico. Quando nós trabalhamos aí com a estrutura do raciocínio lógico, nós vamos estar trabalhando com algo verdadeiro ou algo falso. Então vão ser apenas essas duas opções que vai ter de resposta. Onde ele vai te dizer verdadeiro ou falso. Vai aparecer escrito na célula. Só que esse escrito, por mais que você vê um texto, o programa entende isso efetivamente como no raciocínio lógico, como sendo um valor verdadeiro ou como sendo um valor falso, para as expressões do raciocínio lógico que vocês encontram. Bem, se eu colocar algo assim dentro da célula, igual 7 maior que 5. Se eu escrever efetivamente isso, a minha resposta, o que vai aparecer quando eu pressionar Enter, vai ser verdadeiro. Afinal, 7 é maior que 5? Sim, então isso é uma verdade que foi escrita. Se é verdade, a resposta é verdadeiro. Mas, se eu tivesse escrito ali 7 maior que 7, ou 5 maior que 5, isso é verdade? 7 é maior que ele mesmo? Não. Então, isso aqui vai aparecer como resposta falso. Mas o legal é pensar no inverso. Como assim pensar no inverso? Se eu falei que algo é maior, qual que é o contrário do maior? O contrário é menor ou igual. E aí surge outro operador do raciocínio lógico aí, no caso o operador de comparação. Menor ou igual a alguma coisa. E esse igual a, se é igual a alguma coisa, esse a tem... Tá, eu esperei um trás, mas tudo bem. E aí, o que nós observamos nessa estrutura? Se eu coloquei aqui 7, igual no começo, maior que 7. Vamos colocar o mesmo aqui, igual 7, menor ou igual a 7. 7 maior que 7, isso é falso. Mas se aqui é falso, no caso oposto, ele vai ser verdadeiro. Mas se você olha na seguinte estrutura, 7 é menor que 7? Não, 7 é igual. Mas o que você lê quando você lê este operador aritmético? Aritmético não, operador de comparação. Você menor ou igual a. Então você pensa no raciocínio lógico exatamente o operador ou. Onde, se uma das duas coisas for verdade, a resposta vai ser efetivamente uma verdade. Vocês vão ver ainda mais a respeito disso. Tá, mas e o que isso me interessa? Saber o que é o oposto um do outro. Porque quando nós trabalhamos com a função C, isso é extremamente importante. Você saber que se uma condição não for satisfeita, ele satisfaz a condição contrária. Porque isso entra em estruturas da função condicional. Muito cuidado com essa relação. O mesmo acontece aí com a questão do igual. Se o número é igual, beleza, é verdade. Mas se o número não é igual a outro, o que ele é? Ele é diferente de. E o operador diferente de é representado pelo sinal de menor e maior, colocados um ao lado do outro. Então, colocando assim, é a operação diferente de. Então, está representando algo diferente. Por exemplo, se eu colocar aqui, igual 5 igual a 5. Verdade. Tranquilo, apareceu verdade ali na expressão. Mas, se eu colocar aqui, igual 5 diferente de 5, isso é verdade? Não. Isso aqui é
falso. Então, é exatamente a relação que você tem entre os operadores. O mesmo vale com o maior, ou melhor, o menor que. Se algo não é menor que outro, ele vai ser maior ou vai ser igual. Mesma representação. Se eu colocar aqui, igual, 7 menor que 5. É verdade? Não, 7 é maior. Mas se eu colocar aqui, 7 maior ou igual a 5? Aí é verdade. Então veja a correspondência entre os operadores. Seria aí o conjunto inverso que você tem aplicado a esses caras. Muito bem. Então estes são os operadores do raciocínio lógico. Bom, aí o que nós discutimos no início e voltamos a discutir quando nós juntamos todos esses operadores. É saber exatamente com que sequência eu executo por primeiro. O que fazer antes das operações. E aí nós temos os 3 operadores aí de referência. O até, o espaço aí que é o intervalo e o ponto e vírgula. Tá falhando isso aqui? Só um pausezinho, trocar o microfone rapidamente. E aí voltamos com o outro microfone. Ah, esse aqui ficou pendurado? Calma, é só puxar. Isso, deixa eu. Aqui é tudo na base da técnica. Bom, aí nós vemos que se aparecer esses operadores de referência, eu resolvo eles por primeiro. Eu vejo o que eles estão referenciando. Por exemplo, tinha lá a situação da soma. Se eu tiver soma mais soma, colocar algo do gênero igual soma de A1 até A5, como nós tínhamos ali no exemplo, mais a soma de A1 até A5, o que eu devo executar primeiramente é o que está aqui. E no caso da função soma, resolver ela efetivamente, depois a outra função, para no fim somar o resultado de ambas. Então o que eu tenho é exatamente a regra de resolver primeiro a situação que está dentro dos 2 pontos. Depois o espaço e ponto e vírgula, exatamente nessa sequência. E aqui tem um bem discreto. Quem que é esse cara? O menos. Só que não é a subtração. É o menos unário. É aquele que é usado para dizer que o número é um número negativo. Diz, ah, não, isso aqui é menos 3. Cuidado. É nesse caso que ele tem uma precedência maior que os outros. Até porque o menos de subtração está aqui abaixo, juntamente com o sinal de adição e subtração. Então, uma coisa é o menos unário e outro é a subtração. Percentagem. Percentagem nós vimos que é uma divisão por 100. Esta divisão por 100, o que você observa dela é que ela é uma precedência maior que a própria divisão. Exato. Por quê? Porque você está querendo dar ênfase que aquilo é um valor em percentagem. Acento circunflexo, ou seja, potenciação. Vem depois da porcentagem. Na sequência, multiplicação e divisão. E aí você tem a concatenação. Você consegue fazer a concatenação de operações aí também. Ela também entra na precedência. Depois, comparação se algo é igual. Então, primeiro ele compara se é igual ou não. Depois você tem aqui menor que e maior que. São os dois antes dos demais. Então, menor igual, maior igual ou diferente, eles têm a menor precedência entre todos os operadores. Primeiramente, resolve o igual e o maior que. Então, cuidado com essas precedências. Principalmente no que diz respeito à multiplicação, potência e porcentagem. São as 3 mais cobradas nesse sentido. O que resolver primeiro, o que resolver depois. Bom, falamos aí em porcentagem, falamos aí em expressões, operações aritméticas, e vamos aí retomar um pouquinho de juros simples. Afinal, o Ivaneiro aí trabalhou tão bem essa parte. Vamos ver aí, então, como calcular isso e como pode aparecer em forma de pegadinha. Dá ali uma planilha, na qual você observa que a primeira está aparecendo 0,05 ali. Tá? Por que apareceu dessa forma? Porque foi usada uma função do Excel, de auditoria de fórmulas, para que ela exibisse todas as fórmulas. Se for analisar como efetivamente está o valor digitado, seria representado assim, 5 e o sinal de percentagem aparecendo na célula.
Essa é a pegadinha-chave que você pode ganhar na concorrência aí. Por quê? Pergunta lá, por exemplo, eu quero calcular o montante e o juro, dado que eu tenho um capital, uma taxa e um tempo no qual eu vou aplicar isso. Então diz ali, eu tenho uma taxa de 5%. O que você não pode esquecer? 5%. O que efetivamente tem dentro dessa célula é o número 0,05. Porcentagem representa uma divisão por 100. Então o número que vai ser usado é esse. Então por isso nós precisamos fazer a divisão por 100 na hora de operar com essa célula? Não, porque o sinal já está dizendo que está sendo dividido por 100. Como assim? Primeiro, para calcular o montante, tem que calcular o juro. E em quesito de juros simples, você simplesmente tem que multiplicar o capital pela taxa pelo tempo. Então nós vamos colocar aqui que o resultado vai ser, o capital está na célula B2. B2. Multiplicação, coloco o sinal de asterisco. Muito bem, colocou asterisco. Depois eu tenho aí uma questão que vem a taxa. Eu preciso colocar aqui B3. Mas eu vou precisar colocar que esse B3 vai ser dividido por 100? Não, porque isso já é representado pelo sinal de percentagem. Então, se já tiver a porcentagem, não precisa. Mas se não tivesse, aí teria de colocar aqui, barra 100. Se não tivesse, teria que colocar o barra 100. De preferência, colocar entre parênteses, mas nesse caso não faria muita diferença. Então, muito cuidado. Principalmente nesse ponto aí. Na sequência, como já tenho percentagem, coloco novamente a multiplicação e coloco o tempo. Tempo, aí está na célula B4. Pressiona Enter e o resultado será exibido. Que, por sinal, é um jurinho básico. Quanto que deu de juro? 6 mil só de juro. Pô, mas é juro demais. Não gostei disso, não. Só 10 mil a 5% dá 6 mil de juro. Mas, e o montante? Como que eu calculo esse montante? Montante é o capital. Quem é o capital? B2 mais o juro, que é B5. Assim vai aparecer ali os 10 mil mais os 6 mil. Simples, calculou direto o que você precisava que fosse efetivamente calculado aí. Então, para o juro simples, essa é a estrutura. Muito cuidado. Por quê? Se nessa célula eu tivesse só o número 5 expresso dentro dela, se o cara falasse só 5, estaria certo? Não. Eu tenho que dividir por 100, como vocês viram aí com o Ivanir. Tá. Mas e se ele falasse assim? Selecionei esta célula e lá dentro do editor de planilhas, eu cliquei um botãozinho chamado percentagem, que é encontrado lá acima da barra de fórmulas. Tem lá um botãozinho na barra do Excel chamado percentagem. O botão, cuidado. Selecionei a célula B3 e cliquei no botão. Que valor será exibido na célula B3? Olha a pegadinha. Se eu fizer esta ação, lembra, esse cara aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar apenas o formato da célula, ele não muda o valor. Então, como eu mudo o formato para um formato de percentagem, sem alterar o valor que efetivamente está dentro daquela célula? Tenho que multiplicar isso por 100. Então, vai aparecer dentro da célula 500 e o sinal de percentagem. Por quê? Porque 5 é o mesmo que 500%. Se você multiplicar algo por 5, não é a mesma coisa que ter um acréscimo aí, transformar isso em 500%? Com certeza. Então, cuidado com essa representação. 500%, mas o número que está ali dentro da célula, na verdade, ainda é o número 5. Ele só está 500 dividido por 100. Então, por isso, cuidado a sequência de passos que é colocada quando você trabalhar com esse tipo de estrutura. Normalmente, eles vão colocar já com o valor em percentagem. Bom, e o juro composto? Para trabalhar aí com a potência. No juro composto, montante vai ser a mesma coisa. Montante nós sabemos que vai ser o que está na célula B2 mais o que for obtido na célula B5.
Ah, mas ainda não sei o que tem B5. Calma, vamos calcular. No juro composto, nós temos que vai ser o capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então vamos montar essa expressão. Capital, quem é? B2. Então tem que começar com o sinal de igual B2. Bom, B2 multiplicado, abre parênteses, porque aqui eu tenho uma precedência a ser executada antes, que é pegar o valor 1 mais o que está no espaço da taxa. Bem, B3, posso pôr um número direto? Pode, você está montando uma expressão matemática. E aí? E aí eu tenho que isso aqui é elevado ao tempo. O tempo está em B4. Então essa é a expressão para calcular o juro composto para esse cenário que foi apresentado. Então muito cuidado. Por quê? Porque tem prova que é malandra. Já apareceu em uma das provas do Banco do Brasil, por exemplo. Aqui, em vez de ele colocar desta forma, ele já colocou escrito 1,05. Ao invés de expressar que foi feito esse cálculo, já foi indicado direto 1,05. E perguntava para fazer o cálculo efetivamente, para você dizer algumas informações. Efetivo aqui era uma questão de matemática embutida na prova de informática. Muito cuidado com esses detalhes em relação a essas expressões aí, então. Bom, aí na sequência, depois de calcular todos esses juros, o que nós temos como uma estrutura para trabalhar é a ideia de algumas outras funções. Por exemplo, nós temos aí a função que calcula a média. Bom, primeiramente, o que é o cálculo da média? A média é a soma de um conjunto de elementos dividido pelo total de elementos. Bom, ali eu representei de uma maneira prática e direta alguns valores que normalmente aparecem... Não, esse aí foi o valor que eu inventei mesmo. Por exemplo, coloquei ali na coluna A e na coluna B, valor 3, valor 7, aí pulei uma linha, coloquei 3, 7. Na coluna B, 7, 3, 7, 3, e aí o número 5. Vamos fazer alinhado aqui, para não se perder. Então aqui mais uma, daí eu deixei essa linha, aqui 3 e aqui o 5. Então o que nós temos aí? Nós temos que vai estar organizado da seguinte forma. Uma célula vazia em meio a um conjunto de células aí. Média, soma de um conjunto de elementos dividido pelo total. Como é a função média? Função média é igual média, abre parênteses. No Excel, tanto faz você colocar com ou sem acento, ele vai entender. Mesma coisa, maiúscula e minúscula. Isso pode aparecer como um item de uma das alternativas. Diz, isso aqui é obrigatório que seja maiúsculo? Não, pode ser maiúscula ou minúscula. E aí, vai dizer assim, eu quero calcular a média do que está em A1 até o que está em A5. Muito bem, eu passei um intervalo de células. Eu quero tudo, a média deste intervalo desta coluna A, da linha 1 até a linha 5. Vai ser 4 ou vai ser 5? Questão básica. Média é a soma de elementos dividido pelo total de elementos e não pelo total de células. Portanto, células que não estejam preenchidas com valores serão ignoradas. Eu não vou contar mais um endereço aqui, não vou contar mais um número. Então, eu vou pegar 3 e 7, 10, com 3, 13, com 7, 20. E vou dividir por 4, porque são 4 números que eu tenho nesse intervalo. Então, 20 por 4, eu vou ter como resposta para este caso uma média de 5. Simples assim. Mas e se eu tivesse colocado 0? Opa, aí a média seria 4, porque daí eu teria dividido por 5. Então, cuidado com as células vazias, que é a pegadinha que aparece em prova de forma simples. Bom, e eu trabalhando aí então com essa estrutura da média, se eu fizesse ela para este caso, seria tranquilo. É só somar todas e dividir pelo total. Então a função média, ela vai ser cobrada em que formas? Estrutura dela, pode aparecer aquela questão do operador de referência, em vez de colocar média de A1 até A5, colocar média de A1 e A5, e aí vai ser quanto? 3 mais 7. A1 e A5. 3 e 7, 10, dividido por
2. Então a média também vai ser 5. Pô, mas esses números estão extremamente manipulados, eu sei. Não é para dar sempre o mesmo? Não. Isso aí é só porque os valores induzem a esses resultados. E aí, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com a função soma, eu poderia de forma equivalente falar assim, olha, eu quero somar o que está em A1 até o que está em A5 e pegar essa soma aí e dividir por 5. Posso fazer, primeiramente, isso? O programa vai calcular? Vai, tranquilo. Mas, para este caso, onde que tem uma célula vazia, vai dar o mesmo resultado que a média de A1 até A5? Não, porque eu estou somando tudo, 20, dividindo por 5. Mas eu só tenho 4 valores. Então aqui dá uma média dependendo do contexto. Então, cuidado. Ele pode ser usado para calcular a média, isso aqui? Pode, mas depende do contexto. Se no contexto aqui eu tivesse um número, tranquilo. Isso aqui calcula a média desse cara, assim como essa função de A1 até A5. Então aí são equivalentes. Caso contrário, não. Muito cuidado nessa expressão. Mas aí também tem na sequência a função que calcula a moda. Para calcular a moda, o que é a moda? Moda é o elemento mais frequente, aquele que mais aparece em um conjunto de valores. Muito bem. Tá, e aqui eu tenho valores repetidos. Esse é um dos detalhes que muda em relação ao Excel, por exemplo, 2010 e 2007. Nessas versões não tem mais, quer dizer, tem ainda como compatibilidade, mas ela oferece mais recursos. Na versão aí, XP 2003, ela trabalha de forma que apresenta somente um resultado, somente um valor. Tá, mas e nessa situação? Se eu colocar aqui, por exemplo, o cálculo da moda, e aí vem uma pegadinha. Função moda se escreve modo. Cuidado com o gênero. Modo de, considerando aí o que vocês têm, A1 até A5, o que eu vou observar aqui nessa minha representação é que eu quero calcular qual é o elemento que mais repete. Mas aqui tanto 3 quanto 7 aparecem o mesmo número de vezes. Quem aparece por primeiro o maior número de vezes? O 3. Ele é o primeiro elemento que aparece. Portanto, para essa situação, o resultado vai ser 3, porque ele é o que primeiro mais aparece. E se fosse para o conjunto ao lado? Se fosse aí para calcular a questão da moda para B1 até B5. Bom, B1 até B5, você tem aí, começando pelo valor 7, que termina aí com o número 5. Mas tanto 7 quanto 3 aparecem a mesma quantidade de vezes. Então aqui, quem que é a moda desse conjunto? O que primeiro foi exibido. O primeiro ali é 7. Então perceba, o que interfere é quem aparece por primeiro. Ah, mas e se o 3 aqui aparecesse mais vezes? Se aqui no final fosse um 3? Aí ele aparece mais. Mas, se for o 5, como estava representado aí, quem ainda aparece mais? Tanto o 3 quanto o 7, mas o 7 foi o primeiro a aparecer na sequência. Muito cuidado aí com estas expressões desses cálculos. Bom, na sequência ainda, nós temos uma função que calcula a mediana. O que é calcular a mediana? Mediana é o elemento central de um conjunto de elementos. Quem está no meio? Tá, meio é fácil quando você tem elementos ímpares. Por exemplo, este mesmo caso. Se eu colocar aqui para calcular a mediana, que olha a pegadinha, se escreve med. Cuidado, pode aparecer citação dizendo, olha, o cálculo da média é esse. Não, med calcula a mediana e não a média. Cuidado, isso se chama sintaxe. Se chama a forma como escreve uma função. Então, a função que calcula a mediana se escreve med. No mesmo conjunto aí. Vamos pegar o conjunto ímpar, que é mais fácil de trabalhar. B1 até B5. Bom, se eu estou trabalhando com esse conjunto, quantos números eu tenho? 5. Aí eu pergunto, qual é o elemento central desse conjunto de elementos? Aí você olha, é o 7. Outra pegadinha. Por que não é o número 7 para esse conjunto de elementos?
Porque a mediana considera os valores em ordem. Aí eu me pergunto, professor, é ordem crescente ou decrescente? Se eu quero do meio, faz diferença ser crescente ou decrescente? Não. Então, comum é crescente. Mas não faz tanta diferença aí a ordem para esse caso. Colocando os valores em ordem, nós temos que o cara que fica exatamente ao meio é o número 5. Então, a mediana para o conjunto B1 até B5 é 5. Cuidado com isso. Por quê? Porque você vai se confundir com a situação da organização e ela pode perguntar: a função mediana vai colocar os valores em ordem na célula? Não. Ela não muda o valor que está na célula. Ela só pensa nos valores organizados. Ela não vai chegar aqui e vai falar: não, ó, aqui é 3, aqui é 13, aqui é 5, 7, 7. Ela não vai mexer lá. Ela vai considerá-los assim para chegar ao resultado. E aí, naquele outro exemplo, no conjunto da coluna A, se eu trabalhar aí com a média, ou melhor dizendo, mediana, de A1 até A5. Bom, de A1 até A5, o que nós temos são 4 números. Os números 3, 3, 7, 7. Bom, 3, 3, 7, 7 não tem um cara no meio. Quando o número de elementos é par, cálculo da mediana, eu pego a média dos dois elementos centrais. Resumindo, soma os dois do meio e divide por 2. 3 mais 7, 10. Dividido por 2 vai dar 5. Ai, que lindo, deu o mesmo resultado? Vai ser sempre o mesmo? Não. Aqui lembra que os valores estão bem manipulados. Acabou chegando nos mesmos resultados, mas não é regra. Então, deu o mesmo valor aí para este cálculo. Muito cuidado. Mediana, moda e média. Cuidado com a sintaxe das funções, por isso vai dar aí alguns problemas mais adiante. Bom, aí eu judiei de mim mesmo. O que eu coloquei? Coloquei um exemplo com 12 linhas. Bom, neste exemplo aí, nós vamos trabalhar com a função soma-C. Meu Deus, como é que eu trabalho com essa função? Vamos entendê-la aí de uma maneira bem legal. Você tem aí, no exemplo, não vou colocar exatamente aqui os dados, você tem aí para acompanhar, a função soma-C, que pega de A2 até A11. A2 até A11. Aí você tem o seguinte: este ponto e vírgula que aparece aqui, ele não é o E que nós vimos com o operador de referência. Ele é simplesmente algo que divide uma parte da função. Porque como nós vimos, as outras funções, elas receberam endereços de célula. São chamados parâmetros. São informações sobre as quais serão calculados. Para o caso da média, modo, mediana, e o que nós vimos aí também, a soma, é necessariamente endereço de célula. Você não põe o número direto lá dentro, porque senão dá erro. Você tem que pôr o endereço de células das quais você quer calcular algo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu tenho dividido por 3 partes. Eu vou ter uma parte que representa um conjunto de dados, vou ter aí uma segunda parte que corresponde a um critério, no caso em específico, é o critério, entre aspas, igual a A, fecha aspas, novamente o ponto e vírgula, pegando a terceira parte agora da função, onde vai estar escrito ali B2 até B11. Bem, quando eu uso isso? Imagine aí que você tem justamente, vamos entender o que está representado na planilha ali da função soma-C. Ele tem ali na coluna A item, na coluna B o valor de cada item associado. Imagina que eu quero saber quanto vai dar se eu comprar todos os itens A. Bom, eu vou ter que somar somente se o valor for correspondente ao item A. Então existe função para isso? Existe. A função soma-C. Na qual, o que eu vou estar calculando aqui? Bom, eu quero somar alguma coisa. Então nós temos aqui 2 conjuntos de dados e um critério. Como que nós vamos ler essa função? Nós vamos pensar assim: eu vou somar os dados que estão aqui, ou seja, eu vou pegar e fazer um soma-se. Então, pensa, soma-C é uma coisa. Soma-se no sentido de vou somar isso aqui. Somar esse cara, se, não pensa um C aí,
o que estiver aqui for correspondente ao que está no meio. Então pensa nesse sentido da função. Vou somar o dado que aparece nesse intervalo se o que estiver neste intervalo atender à regra que eu coloquei aqui. Veja que eu coloquei entre aspas duplas igual a. Poderia colocar maior que a, caso como texto não cabe essa expressão, mas se fosse número, daria para pôr lá maior que 10, por exemplo, ou igual a 10. E aí eu posso criar aquelas estruturas combinando aqueles outros fatores que nós vimos de operação. Muito bem, então eu tenho as três partes. Um intervalo que diz quem vai ser comparado, com o que ele vai ser comparado, e o espaço de onde vai ser somado o valor que eu estou querendo apresentar. Aí no caso, você tem aí na coluna A, o item A aparecendo na linha 2, na linha 4 e na linha 8. Aparece 3 vezes. Então na linha 2, você tem o A. Ao lado dele tem o valor 10. Então esse 10 eu somo. Na linha 8, na linha 4, eu tenho o A, tem o valor à direita 10, que é o valor que está no intervalo da coluna B. Então eu somo mais esse 10, já deu 20. Lá na linha 8 eu tenho o A de novo, e à direita dele na coluna B, na mesma linha, então a referência e base é a linha, na mesma linha eu também tenho 10. Então como resposta, o que aparece ali, como você vê na planilha abaixo, é o número 30. Então eu vou somar se o que estiver na coluna A for igual a A. E aí eu tenho 30. Então quer dizer que se eu for comprar todos os itens A, eu vou gastar 30 unidades aí. Então essa é a ideia da função soma C. Eu vou estar somando dada uma condição em essência. Bom, assim como você pode estar somando dadas algumas condições, nós temos a função condicional C. Essa aqui é a que cai com maior frequência. Tanto que nós observamos que ela é escrita em 3 parâmetros também. Então ela também tem 3 partes principais. Toda vez que aparecer a função C, a primeira parte que você vai olhar é a primeira parte, efetivamente. Na parte onde nós vamos encontrar uma condição. Você tem uma comparação de algo. Que tipo de condição? Pega ali no exemplo. Ele fala ali, logo no final, o seguinte: se o que estiver em B1 for B12, né? B12 for menor que a soma de tudo o que estiver em B2 até B11. Beleza. O que eu estou querendo fazer aqui? Concordam comigo que se a soma de tudo que tiver em B12 for igual ao valor de B12, quer dizer que todos os itens são correspondentes ao item A? Se a soma de tudo for igual à resposta do soma C, quer dizer que tudo que estava em A era igual ao item A. Então essa é a ideia de você pensar no raciocínio lógico. Aí você olha para mim, você fumou o que para dar aula? Calma. Quer pegar uma prova gostosa de fazer? Peguem as provas da Receita Federal. Vocês vão encontrar esses vínculos de uma forma um pouquinho mais complicada. Sério? A prova da Receita, ela traz um nível de complexidade. Na verdade, ela quer saber se você sabe pensar. Sério? Isso aí é pensar? É o que o Vanir estava discutindo no começo da aula. Antigamente, raciocínio lógico era você pensar em uma resposta a situações, brincadeiras que são feitas hoje pela matemática. E não aquela ideia de se P, então Q, então não sei o que lá. Foi uma mudança, uma evolução aí, ou não, para essa situação que nós trabalhamos hoje nas provas. Mas isso aqui é pensar dessa forma, como associar esses itens. Bom, então vamos pensar por partes ainda. Eu disse ali que, nesse espaço, ele vai estar escrito assim. Parte é A. O que significa dizer parte é A? Bom, a minha comparação aqui foi B12, que nós vimos que em B12 tem a soma se for o item A. For menor do que a soma de tudo. A soma de tudo ali nós temos o quê? Vai dar
desconta a linha 1, desconta a linha 12, são 10 linhas, não são? 10 vezes 10, 100. Nós sabemos que a soma disso ali vai dar 100. Tá. B12 inicialmente tem 30 para o exemplo que nós fizemos anteriormente. 30 é menor que 100? Sim. Então, o que acontece? Quando uma expressão que eu tenho aqui nesta condição for verdadeira, essa expressão ela vai me remeter ao que está nesta parte, no espaço do meio da função C, na qual eu tenho que dizer, vai aparecer escrito na célula, parte é A. Por que entre aspas duplas? Porque é texto. Senão, ele iria dar erro. Que tipo de erro? Aí, mais uma vez, voltando aos tipos de erro do TJ. Se eu escrevesse direto, parte é A, sem as aspas duplas, iria aparecer na célula isso aqui. Um erro do tipo nome. Por que erro do tipo nome? O programa ia tentar procurar a função parte. Existe? Não. Então ele não encontrou o nome desta função. E aí a pegadinha que pode aparecer em relação a esse cara. Bom, e aí? Você tem aqui uma parte. Mas isso se fosse verdade. Voltamos àquela situação. Se não atender isso, ou seja, se não for menor que 100, significa que é maior ou que é igual. Por isso a ideia de nós pensarmos de forma inversa antes. Bom, pensar que se todos os itens forem A, significa que, se todos forem A, a soma do soma C também vai dar 100, não vai? Vai. 100 é menor do que 100? Não. Então isso aqui deu como resposta falso. Sendo falso, eu olho para o que está na última parte da função C. E essa última parte está ali escrito. Todos são A. E efetivamente, não é isso que acontece? Se todos forem item A, a soma dá 100. E essa soma, sendo igual à soma C, você consegue concluir que tudo que foi de item daquela planilha que nós apresentamos eram de tipos de itens A. Então essa é a relação que você deve estabelecer entre essas duas funções principalmente. Não direto, não vai ser colocado direto, mas é simplesmente aqui um exemplo de condição dada. Normalmente o que eles colocam em prova aqui? Eles vão colocar para você uma operação matemática, eles vão colocar uma comparação de algum valor. Por exemplo, se for caixa positivo, beleza? Se for um débito, faz isso. Se for um crédito, faz aquilo. Então, são situações que podem ser escritas aqui e você vai ter alguma resposta, que pode ser também uma função a ser calculada. Muito cuidado, então, com a função soma C e a função C. Elas têm ideias parecidas, que é fazer uma comparação. Mas cada uma tem uma resposta diferente, dadas essas situações. Bom, na sequência, o que nós temos aí são outras duas funções bastante comparadas com a função máximo e mínimo, função maior. O que acontece com a função maior é que ela também tem duas partes separadas por ponto e vírgula. Bom, quando eu cito a função maior, e aí no caso do exemplo colocado maior de A1 até A5, A1 até A5, e logo depois colocado o valor 3. O que você observa? Que nós temos aí, rapidamente na planilha, os valores 10, 50, 60, 30 e 80. Seguindo a sequência aí desses valores. Bom, quando nós falamos função maior, significa que eu quero saber quem é o maior valor desse conjunto. Então ele será pensado em ordem, mas em ordem crescente ou decrescente? Se eu quero saber quem é o maior, a ordem vai ser decrescente. Por que decrescente? Porque ele vai colocar no topo o valor maior. Então eu vou usar uma ordem decrescente para isso. Tanto que daí você vai dizer qual maior você quer. Você quer o primeiro maior? Você quer o segundo maior? É isso que você vai determinar na segunda parte da função. Beleza.
Sendo aqui o valor 3, significa que eu quero o terceiro maior valor que está dentro deste conjunto de dados. Quem é o terceiro maior? Bom, 80 é o primeiro. O segundo maior é o 60. O terceiro maior é o 50. O quarto é o 30. E o quinto maior valor, no caso o último, é o 10. Então ele vai estar pensando dessa estrutura. O maior efetivamente é 80. Mas eu quero saber o valor do terceiro maior. O terceiro maior é 50. Resposta, portanto, 50 para esse. Diferente do resultado, se eu tivesse apresentado esta função, que é a que eles comparam nesse caso. Função máximo. Colocar ali máximo de A1 até A5, que é este conjunto de dados. Máximo de A1 até A5, eu tenho como regra que eu quero o maior valor. Então, a função maior pede a ordem. Máximo te dá direto quem é o maior. Então, aqui a função máximo vai me dar como resposta o número 80. Ela vai pegar e vai te dar essa resposta. Seria equivalente a dizer que a função maior, colocando como item aqui o item 1, seja o primeiro maior, seriam equivalentes? Sim. Para o mesmo conjunto de dados, te dão a mesma resposta. Então, cuidado. Função maior vai te dar o enésimo, ou no caso da função, o késimo valor em ordem decrescente. E a função máximo já te dá o maior valor de um conjunto. Por que usar a função máximo é mais comum? Porque você batendo o olho aqui não é mais fácil identificar do que aqui? Você vai ter que analisar quem é o conjunto, depois procurar a ordem dele, saber exatamente. Então é mais fácil colocar essa. Mas podem ser citadas as duas na prova. E ao contrário do maior, nós temos o menor. Menor. E aí foi representado o mesmo conjunto de dados. O menor de A1 até A5. Bom, menor de A1 até A5, nós vamos ter aí também o ponto e vírgula, só que da função, separando o número 1. Agora foi dito, olha, eu quero quem é o menor valor. Quero o primeiro menor. A1 até A5, nós vimos que o menor vai ser quem? O 10. Porque agora na função menor ele vai considerar isso ao contrário. Ele vai pegar e vai colocar lá os valores que eram 10, 50, 60, 30 e 80. A função menor vai considerar eles assim. O primeiro menor é 10, o segundo é 30, o terceiro 50, o quarto 60 e o quinto 80. Então ela vai pensar assim. E aí ela vai colocar como resposta, neste caso, o 10. Equivalente a colocar a função mínimo. Função mínimo também vai estar apresentando, aí, no caso, comparando com o máximo, o menor valor de um conjunto de dados. Se for de A1 até A5, o menor valor aí é 10. Então ela vai apresentar um valor equivalente a essa expressão, porque ambas chegaram a esse caso. Bem, nós temos ainda para falar a função multi. Bastante cobrada pelo TJ essa função. O que ela tem de pegadinha? É que isso aqui, ela vai multiplicar todo mundo por todo mundo. Então ali foi colocado como exemplo os valores 2, 3 e menos 5. 2, 3 e menos 5. Esses valores estão aí na coluna A, respectivamente na linha 1, 2 e 3. E aí foi dito que eu quero um multi de A1 até A3. Muito bem. A1 até A3. Qual é a resposta disso? Vai ser 2 vezes 3 vezes menos 5. 2 vezes 3, 6 vezes menos 5, menos 30. Essa é a resposta apresentada para esse caso. Lembra aquela situação que eu falei da função C, que normalmente tem um cálculo ali dentro, uma função? No TJ, eles costumam usar a função multi. Eles gostam bastante de colocar a função multi nesse caso, para estar trabalhando com essa estrutura. Beleza?
Bom, e aí tem uma função, só para a gente fazer o nosso comentário final, chamada procv. Que desgraça de função é essa? Calma, ela é simplesmente uma função que vai permitir você procurar num conjunto de dados um valor que está associado a outro em outra coluna. Então você tem aí o exemplo, você consegue entender ele em parcial, tem ali bem embaixo uma representação escrito lá, ó, procv, primeiro espaço, o valor procurado, segundo, a matriz tabela, depois o número índice da coluna, e depois se é para procurar por intervalo. Valor procurado, o que você quer. Por exemplo, eu quero encontrar o número 3 da coluna A. Está ali na função, na linha 9. 3. Aí eu falo ali também que a matriz é de que conjunto de dados. Eu cito ali, de B1 até C6. Todo aquele conjunto da coluna B e C. E ainda eu falo que eu quero o índice 2. O que é esse índice 2? A segunda coluna. Eu estou querendo pegar o valor que está na segunda coluna, que seja referente ao que aparece o número 3 na coluna A, na qual eu representei ali. Então essa é a ideia da função procv. Ela vai fazer essa busca na vertical, por isso o V, procurar na vertical. Muito bem, então com isso fechamos nosso aulão. E um próximo momento aí, espero que tenha aproveitado o nosso grande desconto aí da aula. E aproveite aí as matérias de informática, matemática, e muito estudo e muita atenção nessas duas matérias. Até mais!